Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de número 389, Ensaio Teórico sobre as Aparições, Livro dos Médiuns, capítulo 6, das Manifestações Visuais, sequência, do número 388. Então aqui nós estamos discutindo essa questão aqui ainda. Quer por meio de uma espécie de condensação, que essa frase nós já explicamos, mas Kardec vai explicar um pouquinho mais adiante, que é uma frase inadequada, ela não faz parte. Quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos então sob uma forma vaporosa. Então você observa aqui, olha o que Kardec acabou de dizer aqui, Quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. Ora, moléculas. Então, como se diz o ditado, a coisa é mais séria do que nós imaginamos, gente. Você entendeu? Uma mudança nas suas moléculas. É o que está escrito aqui, À vista, quer por meio de uma espécie de condensação, nós temos que abolir essa frase, deixar de lado. Quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. O perispírito? Moléculas no perispírito? Eu não entendi essa, A pessoa pode dizer. Aparece-nos então sob uma forma vaporosa. Por que a pessoa ela tem dificuldade em entender que, mediante tudo que Allan Kardec está dizendo aqui, de que o espírito ele realiza uma transformação naquele fluido, naquelas energias, onde aquelas energias, pensando-se da seguinte maneira, só uma suposição assim, o espírito ele tem conhecimento, o espírito evoluído ele tem conhecimento parcial, porque total é o Pai. Parcialmente ele tem conhecimento das energias e dos fluidos que circunda o perispírito. E ele também tem conhecimento da matéria a qual o perispírito é constituído. Porque quando o espírito ele manipula aquela energia, aqueles fluidos que circunda o perispírito, é natural que ali o que o espírito faz. Você já parou para observar duas nuvens? Vamos usar aquele termo mitológico. Duas nuvens, quando elas se cruzam, o que acontece ali uma com a outra, Uma entra no corpo da outra. Duas se tornam uma. Mas é preciso entender que aquelas duas nuvens
que se tornaram uma, cada uma lá dentro, mesmo assim, elas são constituídas de energias diferentes. Apenas aos nossos olhos é que elas se misturaram. Mas uma análise naquela nuvem, você percebe que há ali elemento de duas nuvens. O mesmo ocorre aqui, nesse caso. O espírito, ele se apropria daqueles elementos, daqueles fluidos, daquelas energias que circundam o perispírito, e como de uma forma ele imanta, né, no perispírito aquela energia, e ao imantar, o que ocorre? É óbvio que aquela imantação, aquela energia, aqueles fluidos de encontro à matéria invisível que constitui o perispírito. Aquele fluido, aquela energia, dá ao perispírito uma certa tangibilidade. Dá ao perispírito uma forma vaporosa. Porque é a energia, é o fluido que circundava o perispírito, manipulado pelo espírito, e ali introduzido na matéria do perispírito. Por isso que Kardec pôde usar esse termo aqui, nós temos que raciocinar nisso. Pode ele sofrer modificações que o homem perceptível à vista o torne perceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, que temos que abolir essa frase, por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas. E o que é constituído de moléculas? Não é a matéria? O perispírito é matéria. Só que é uma matéria num nível, numa faixa imperceptível aos nossos olhos, mas perceptível e visível aos olhos do espírito, do eu. Mas para se tornar visível a nós, médiuns videntes, para se tornar tangível, tátil, é necessário que o eu manipule aquelas energias, aqueles fluidos que circundam o perispírito, né? E ali naquela aglomeração
né, de energias naquela matéria, aquela matéria ela se torna tangível, tátil, vaporosa. Por isso, Kardec usa aqui, né, que por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas, essas moléculas é a do perispírito, não é a molécula das energias. Porque até onde se conhece, energia não tem molécula. Fluido também não é detentor de molécula. Detentor de molécula, a matéria. Até onde se conhece. Agora, a não ser que daí a pouco descubram mais a respeito. Aparece-nos então sob uma forma vaporosa. Mas essa forma vaporosa pode se tornar tangível, como pode também se tornar tátil. A condensação, Kardec esclarecendo, precisa que não se torne essa palavra na sua significação literal. Empregamos-la apenas por falta de outra e a título de comparação, né? Então, Kardec, coitadinho, chegou um dado momento que ele teve que usar um termo e ele não encontrava esse termo. Uma palavra ele não encontrava. Vai essa condensação aqui mesmo. Mas não tem nada a ver essa condensação, porque não há possibilidade de uma manipulação de fluidos, de energias, condensar na matéria. Não há possibilidade, não tem como. Porque o próprio termo condensação, ele já é detentor de todas essas energias e esses fluidos já nele, por definitivo, empregado. Olha se você coisa mais fácil. Não, vamos pôr mais tema aqui. Vamos mudar isso aqui porque o negócio é muito fácil. A condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido tangível. Tá vendo aqui, ó, o que eu estava dizendo antes, gente. Olha só para você ver. Aqui nós não vamos falando as coisas assim fora da doutrina, não. Às vezes pode assustar as pessoas pelo fato das pessoas nunca terem estudado. A gente respeita, mas a gente não fala as coisas por conta própria. Entendeu? Olha aqui, ó. Mas aí Kardec está usando o termo condensação só para poder explicar, para ficar fácil, que não tem outro termo para usar no lugar dessa condensação. A condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, né? Então você se lembra quando eu disse que o espírito ele pega as energias, os fluidos que circunda o perispírito. Aí usando a frase que Kardec aqui está utilizando, essas energias condensadas ao perispírito, né, sofre uma modificação às moléculas do perispírito, ao ponto do perispírito se tornar tangível. Aqui, ó. A condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito
adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível. O perispírito, gente. Você viu só? Um corpo sólido. Nossa, eu estava pensando já só no tangível, ainda vai mais longe ainda. Né? Mas tá certo, Kardec. Mas que é isso, Luiz? Não, é lógico, Kardec sempre esteve certo. É o caso do professor Eurípides, né? Ele, quando convidado mentalmente a realizar um parto a 10, 15, 20 quilômetros de distância, e que ele dando aula ali no colégio, ministrando aula, né, às crianças ali no colégio. Então, obviamente, ele se sentava e ele, detentor desse conhecimento, então nós temos que analisar, né, que é através desse dom mediúnico que ele possuía, da ubiquidade, né, ubiquidade, da bicorporeidade, na ubiquidade. Ele deixava o corpo físico e ia até aqueles 10, 15, 20 quilômetros, e lá ele realizava o parto e voltava. Depois o marido ia até lá, porque o marido ainda estava no meio do caminho para chamar o seu Eurípides, né? Ele chegava e batia a porta. Seu Eurípides, vamos lá para o senhor fazer o parto, a criança vai nascer. Mas eu já estive lá, meu amigo, meu irmão. Não, vamos lá. E ele aquietava, né? E ia, porque respeitava todo mundo. Chegava lá, a esposa daquele senhor dizia-lhe: mas, senhor Eurípides, não havia necessidade do senhor voltar. Eurípides, O Homem e a Missão. Leia esse livro. Eurípides, O Homem e a Missão, de Corina Novellino. Vale a pena ler esse livro de Corina Novellino. Então, ali, o que ia até lá realizar esse parto era o espírito, era o eu de Eurípides, ou era o perispírito? Podia ser tanto um quanto o outro. Porque aqui Kardec está nos dizendo que nós entendemos que desde que o espírito seja evoluído, desde que ele encontre-se nestas qualidades aqui de evolução, você viu que o perispírito dele pode se tornar um corpo sólido e tangível. Então, se pode se tornar um corpo sólido, tangível, no bom sentido, às vezes até que não, mas se pode se tornar um corpo sólido, ele pode realizar parto. Então, o espírito pode permanecer ali na vigília, né? Enquanto o perispírito vai lá e naquela forma sólida, né? Tátil, sólido, e realiza o parto e volta. Como o perispírito pode permanecer ali sustentando o corpo na condição de tangível, né? Porque ele tem que estar ali com aquelas energias todas, vamos ter que usar esse termo aqui, né? Condensadas. O espírito vai lá, realiza o parto e volta. Então, tanto o espírito quanto o perispírito do ser evoluído, esses dois fenômenos mediúnicos, eles podem realizar. Então, olha só para você ver.
adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. Olha só para você ver, é isso mesmo. O perispírito, nestas condições condensadas, você entende, nós estamos usando porque Kardec usou ali, mas não é certa essa frase. O perispírito condensado nele, essas energias manipuladas pelo espírito, que chega ao ponto de tangível e até sólido, ele pode tanto aparecer quanto desaparecer num piscar de olhos. Com a mesma facilidade que ele apareceu e ali realizou o parto, porque é sólido, ele pode também desaparecer. E voltar àquele estado etéreo e invisível. Ele pode voltar ao estado etéreo. Graças à vontade do espírito. Uma vez que o perispírito realiza aquilo que lá ele foi destinado a realizar e que ele termina o seu trabalho, o espírito interligado ao perispírito se encontra. Então vamos pensar da seguinte forma, que é apenas como se fosse uma dupla vista, pensando da seguinte forma. Então vamos pensar assim, o meu eu realiza tudo isso no meu perispírito, o meu perispírito vai 10 quilômetros e lá ele está realizando algo lá. Só que o meu eu ininterruptamente vê o que o meu perispírito lá está realizando. O meu perispírito lá não precisa, depois que ele termina lá o trabalho, dizer: espírito, terminei. Não, eu, espírito, estou vendo o que ele está fazendo. E assim que ele termina lá, eu desapareço com ele. Desintegro todas aquelas energias da mesma forma como eu as integrei, eu as desintegro. E desintegrando aquelas energias, aqueles fluidos, pelo fato do perispírito ser invisível, ele lá se torna invisível a todos e volta à matriz, que é o eu de cada um. Não é fácil não é uma matéria fácil. É uma matéria fácil. Nós só temos que raciocinar, né? Aqui, podemos aprender esse efeito atestando no vapor que passa de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. É a vontade do espírito, mas é a vontade do espírito, vejamos bem, né, gente? É a vontade do espírito evoluído.
o espírito. Eu mesmo aqui, né, coitadinho, não consegui dizer isso aqui não. Ó, olha só pra você ver. Podemos aprender esse efeito atentando no vapor, que passa de invisibilidade ao estado brumoso, né? Porque o vapor, ele não se encontra num estado num estado de invisibilidade ao estado brumoso, né? Depois ao estado líquido, né? E em seguida ao sólido e vice-versa. Ué, um espírito primitivo consegue realizar todo esse processo nesses fluidos, nessas energias, nessas moléculas? Não consegue. Isso tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Mas isso faz parte dos desígnios das leis divinas. Porque não pode ser concedido essas propriedades a esses seres menos esclarecidos.